Oi pessoal, o objetivo da minha explicação hoje aqui é o capítulo do livro Pós-História, intitulado Nosso Programa. Esse livro, né, como nós já observamos algumas vezes, ele tem duas edições, a edição original de 1983, que hoje é uma raridade realmente, e mais recentemente, em 2011, foi reeditado pela Anna Blumer. Inclusive essa edição aqui tem um prefácio meu. Quer dizer, nós vamos abordar alguns dos capítulos, né, desse livro, que é um livro muito central assim, na filosofia da comunicação do Flusser. E então ele é muito básico assim. Eu vou procurar chamar atenção para alguns aspectos desse capítulo que são assim mais essenciais mesmo, né? Bom, o ponto de vista, o ponto de partida dele é uma discussão sobre formas, digamos, passadas, né, de ver o mundo, as coisas, os seres humanos, etc., que continuam ainda bastante influentes, mas que vão sendo superadas por um ponto de vista que ele chama de programático, né? Então, ele começa dizendo o seguinte, que tradicionalmente vários aspectos da existência humana eram marcados por uma concepção mítica, né? E que depois a gente vai ver que ele associa isso a uma concepção finalística, né? E depois, com o advento especialmente da ciência moderna, né, no século XVII, veio, né, à tona numa concepção causalística, né? E ambas, como ele vai discutir ao longo do texto todo, vão ser superadas pelo ponto de vista que ele chama de programático, né? Eu vou ler um trecho aqui que está bem no começo do capítulo, que esclarece isso bem. Ele diz, cito: a noção da programação da existência humana e do mundo é relativamente nova. Numerosos aspectos implícitos em tal noção ainda não foram conscientizados. A nossa herança mítica habituou-nos à noção de uma existência e de um mundo regidos pelo destino. E as ciências da natureza despertaram em nós a noção de uma existência e de um mundo regidos pela causalidade. A atualidade exige que repensemos tais noções, a do destino, a da causalidade e a do programa. Fim de citação. Então, ele coloca sempre uma tônica de todo o capítulo aí, a noção de programa como uma alternativa a essa oposição da meta, né, que como a gente vai ver está ligada à concepção finalística, né, por um lado, e da causa, né, como o próprio termo está dizendo, ligada à concepção causalística, né. E o programa seria uma alternativa a essa oposição, né. Ele diz: a existência humana e o mundo dentro do qual existe são sujeitos a um propósito que demanda meta, né? Propósito, um objetivo, né? Meta. A obscuridade de tal propósito e a opacidade de tal meta abrem campo à misteriosa capacidade humana de opor-se a ambas. E no segundo momento, né, ele fala então do advento das ciências da natureza, dizendo, né, que essas ciências da natureza, em oposição a tal tradição, projetam uma imagem diferente, segundo a qual todo evento é efeito de determinadas causas e causa de determinados efeitos, um encadeamento, né? A existência se apresenta em tal imagem enquanto inserida em tecido complexo de cadeias causais. Ambas as imagens estão se tornando insustentáveis atualmente. E é interessante que há uma espécie de interação entre elas, a gente vai ver mais na frente por que o Flusser coloca desse modo, né? Mas ambas imagens, né, do mundo, do universo, estão
dando lugar, né, a essa nova imagem que ele chama de programática, né? Então ele diz que ambas essas imagens se revelam insustentáveis, né, atualmente, como eu já tinha dito, e elas se mostram, né, como extrapolações ingênuas de situação concreta, a qual poderia ser denominada programática. A insustentabilidade das duas imagens se deve, por um lado, a considerações epistemológicas e, por outro lado, a experiências políticas recentes. Ambos os fatores apontam as ideologias ingênuas a partir das quais tais imagens são projetadas. Então, o que está em questão aqui, né, é uma imagem finalística do mundo como oposta a uma imagem causalística do mundo, né, ou causal, se quiserem, né. Então, do ponto de vista finalístico, ele diz: dentro da imagem predestinada da finalística, o problema central é o da liberdade humana. Trata-se da questão da possibilidade para a emancipação do homem, dos motivos que o impelem, da questão do pecado. Isto é assim, porque a imagem finalística é visão política e tem coloração ética. Os extremos, né, dessa visão finalística são, por um lado, o fatalismo e, por outro lado, a arbitrariedade. Já na outra ponta aqui, né, da imagem causalística, ele diz: dentro da imagem causalística, o problema da liberdade se coloca de forma diferente. Tal imagem é visão apolítica, tem coloração aética, mecanicista. E nesse caso aqui, os dois extremos são o determinismo por um lado e caos por outro. Ela exclui, esse ponto de vista exclui a possibilidade da liberdade. Mas a imagem permite a noção de uma liberdade subjetiva. Dada a complexidade impenetrável das causas e a imprevisibilidade dos efeitos de todo evento dado, é possível agir-se como se a ação fosse livre, embora seja objetivamente determinada. E a visão alternativa, né, o ponto de vista programático, diz o seguinte, que dentro da imagem programática parece até agora impossível sequer formular o problema da liberdade. O termo não parece ter significado em tal contexto novo. É uma afirmação bastante assim, taxativa, depois a gente vai compreendendo ela melhor, né? Uma coisa interessante que ele faz, ele pega essas três imagens do mundo, finalística, a causalística e a programática, e coloca, né, assim, essas imagens em relação a pontos de vista cosmológicos, antropológicos e etológicos, né? Então eu fiz um diagrama aqui, uma chave para a gente entender. Do ponto de vista das cosmologias, em termos finalísticos, a cosmologia finalística considera o universo uma situação que representa um estágio num progresso rumo a um estágio final, né, entendido como meta mesmo, né? A cosmologia causalística considera o universo situação que surgiu necessariamente de situações prévias, que terá por consequência situações necessárias futuras. E a cosmologia, do ponto de vista programático, considera o universo situação na qual determinadas virtualidades inerentes nela desde a sua origem se realizaram ao acaso, enquanto outras virtualidades continuam irrealizadas e se realizarão ao acaso no futuro. Então, cosmologicamente, seriam essas três imagens teriam essa característica. Do ponto de vista antropológico, né, a antropologia finalística considera o ser humano ente mais desenvolvido porque é mais próximo da meta do desenvolvimento biológico. Quer dizer, a existência humana é uma espécie de meta realizada do desenvolvimento biológico.
a antropologia, do ponto de vista da causalidade, vê no ser humano uma das espécies do ramo dos primatas, um elo da cadeia causal que estrutura o processo biológico. E a antropologia programática vê no ser humano uma das permutações possíveis da informação genética comum a todos os entes vivos. Do ponto de vista etológico, né, as etologias, né, a etologia finalística considera o comportamento humano como série de movimentos motivados, né? O ponto de vista finalístico sempre tem a ver com motivação, né? Com movimento em relação a uma meta pré-determinada. A etologia causalística vê no comportamento humano uma série de reflexos e causas externas e internas. E a etologia programática vê no comportamento humano manifestações causais das virtualidades inerentes no homem e no seu ambiente. Bom, o segundo princípio da termodinâmica, né, seria então, do ponto de vista aí quer dizer, se a gente aplica o modelo da visão programática, não é, a física, a gente ao mundo material e ao mundo físico, né, antes de qualquer coisa, o elemento programático que o rege é o segundo princípio da termodinâmica. Se a gente passa para o âmbito da biologia, seria a biologia molecular. E, do ponto de vista da antropologia e do psiquismo, né, ele introduz de modo um tanto confuso aqui uma noção, ele fala de psicologia analítica. Tudo indica que ele está falando de psicanálise, mas ele coloca isso de uma maneira um pouco confusa. Eu vou citar aqui, vocês vão ver. Então, eu cito, né? Se considerarmos os modelos que a visão programática está aplicando nestes terrenos, verificaremos que na cosmologia aplica o segundo princípio da termodinâmica, segundo o qual o universo é processo entrópico. Na antropologia, aplica a biologia molecular, segundo a qual a estrutura de determinados ácidos nucleicos contém todas as formas orgânicas possíveis. Na etologia, aplica a psicologia analítica, segundo a qual o comportamento humano manifesta determinadas virtualidades contidas no subconsciente. E se estendermos a imagem programática a outros campos, a lógica, a linguística, a sociologia, a economia, a politologia, etc., verificaremos em toda parte que os modelos todos são da mesma espécie, são programas. Fim de citação. Esse ponto de vista, né, programático, né, a gente vai ver que ele coloca no centro de tudo a noção de acaso. Ele funciona de um modo em que há um programa e esse programa possui virtualidades e no decorrer do tempo todas as virtualidades do programa vão se realizando, né? E inclusive as menos prováveis, né? Segundo ele, bastaria que o jogo se desenrolasse, né, por um tempo suficientemente longo. Eu cito aqui. O que caracteriza programas é o fato que são sistemas nos quais o acaso vira necessidade. São jogos nos quais todas as virtualidades, até as menos prováveis, se realizarão necessariamente se o jogo for jogado por tempo suficientemente longo. Estruturas tão pouco prováveis como o são os sistemas planetários surgem necessariamente ao longo do desenvolvimento do programa contido no Big Bang, seguindo o segundo princípio da termodinâmica, mas surgem ao acaso em determinado momento. Estruturas tão absurdamente improváveis como o cérebro humano surgem necessariamente ao longo do desenvolvimento do programa contido na informação genética, embora tenham sido inteiramente imprevisíveis na ameba, e surgem ao acaso em determinado momento. Fim de citação. E, como eu tinha acabado de falar, né, o conceito fundamental da visão programática, e
pelo que a gente pode deduzir também do trecho que foi citado aí anteriormente, o conceito fundamental é exatamente o conceito de acaso, né? E aqui ele contrapõe as visões, né, tanto finalística quanto causalística, né, no sentido de como elas abordam o acaso. Ele diz, né, que para o pensamento finalístico não há acaso. O que parece ser acaso é, na realidade, um propósito ainda não desencoberto. O pensamento finalístico é ingênuo porque procura motivos por detrás dos acasos, a fim de conferir-lhes significados. Do outro lado, né, do ponto de vista causal, ele diz, tampouco há acaso no pensamento causalístico. O que parece ser acaso é, na realidade, causa ainda não descoberta. O pensamento causalístico é ingênuo porque procura causas por detrás dos acasos, a fim de ordená-los. E, finalmente, né, o ponto de vista que é o central para ele, o mais importante, que é o ponto de vista programático, nele o Flusser diz, o que parece ser propósito e o que parece ser causa são, na realidade, acasos ingenuamente interpretados. Programas se parecem com propósitos se vistos antropomorficamente, e se parecem com causas se vistos mecanisticamente. A visão programática revela o pensamento finalístico enquanto ideologia antropomorfizante, e o pensamento causalístico enquanto ideologia objetificante. A visão programática procura pôr tais ideologias entre parênteses e assumir a estrutura concretamente dada, que é a do acaso. A visão programática é a visão do absurdo. Então, tem algumas coisas que merecem ser destacadas aqui, né? Quer dizer, para Flusser, tanto a visão finalística quanto a causalística são ingênuas, né? E o acaso, para ele, o acaso visto antropomorficamente, né, é finalidade, e o acaso visto mecanicamente é causa, não é? Uma outra coisa é essa ideia de que a visão programática é a visão do absurdo. Como assim, né? O que vem a ser isso? É que é uma visão do sentido não previamente dado, né? Do sentido a ser instaurado. Esse que é o significado do termo absurdo que o Flusser põe em relevo aqui, né? E aqui, uma das afirmações assim mais taxativas aí do texto e que merece maior discussão é quando ele diz que a visão programática acaba com a política e com a história. Vamos ver, eu cito aqui. As explicações finalistas fracassam porque explicam o presente pelo futuro, isto é, o concreto pela abstração ainda não. E as explicações causais fracassam porque explicam o presente pelo passado, isto é, o concreto pela abstração já não. A mesma imposição da visão programática pode ser observada nas artes. Todas as tendências atuais demonstram que a realidade vai sendo vivenciada como um jogo absurdo de acasos, como happening. Mas é sobretudo no campo da política que a imposição da visão programática vai revelando a sua essência. Se o comportamento da sociedade vai sendo vivenciado e interpretado enquanto absurdamente programado por programas sem propósito nem causa, o problema da liberdade, que é o problema da política, passa a ser inconcebível. A visão programática acaba com a política, com a história, portanto. Fim de citação. E aqui, realmente, como eu disse, é um dos pontos de vista assim, mais discutíveis no sentido de carentes de discussão, de elucidação aí do ponto de vista, não é, do Flusser, não é? Ele está falando que a política já teria terminado, ou que ela estaria em vias de acabar, quanto mais o ponto de vista programático avança, né, e predomina por todos os âmbitos da sociedade. Será que é isso? Ou
seria possível uma outra política, uma outra concepção de política e, portanto, uma outra concepção de liberdade que estaria para além, digamos, da experiência humana com os aparelhos, né? Alguma coisa que a gente deveria discutir. Uma outra coisa interessante também é que ele retoma, não é, aquela ideia que já apareceu em outros textos também, né, de que a natureza ela tem uma vocação, digamos, para se tornar objeto, né, da compreensão humana, e ela é, portanto, objetivável, né, e a cultura é antropomorfizável, são termos que ele usa, né, no sentido de que no âmbito cultural tudo remete realmente aí ao ser humano, né? Eu cito o trecho aqui. Antes da visão programática, era possível viver-se simultaneamente com a visão finalística e a causalística, embora as duas se contradizem. Aqui tem um erro de gramática, mas enfim, está assim no original mesmo. Era possível aplicar-se a visão causalística à natureza e a finalística à cultura. A natureza era objetivável e a cultura antropomorfizável. A ciência da natureza podia ser dura e a da cultura mole. Isto era possível porque as duas visões têm estrutura linear idêntica. Motivo, meta, no caso da visão finalística, né? E causa, efeito, no caso da visão causal. As duas estruturas podiam ser sobrepostas uma à outra. O mesmo não ocorre com a visão programática. Tem ela dimensões múltiplas e a linearidade final e causal não passam de duas das dimensões da visão programática. A imagem programática absorve as duas anteriores e as transforma ambas. A dificuldade da visão programática é precisamente este seu imperialismo. Não admite outra visão a seu lado. Fim de citação. Então, além daquilo que eu tinha falado, né, enfim, da natureza objetável, né, objetivável e da cultura ser antropomorfizável, o que é interessante é que isso tem a ver um pouco com aquele primeiro diagrama que eu apresentei, de haver, no final de contas, uma possível interação entre o ponto de vista finalístico e o causal, né? E a visão programática, segundo o Flusser, acaba englobando ambas, né? Existem momentos aí do pensamento do Flusser em que ele fala que até mesmo a contraposição entre natureza e cultura, entre ciências naturais e ciências humanas, etc., ela não faz mais sentido dentro de um ponto de vista, dentro daquilo que ele chama de pensamento estrutural, ou dentro de um ponto de vista que aqui aparece com o termo de visão programática, né? E é interessante, quer dizer, quando ele diz que ela é imperialista, no sentido dela absorver tudo. Então ela pode, os pontos de vista final e causal podem muito bem ser encampados pela visão programática, que ela é mais ampla, ela acaba, né, contornando esses ambos pontos de vista, mas também explicando, né, como ele enfatiza em vários momentos, explicando onde é que esses pontos de vista final e causal são ingênuos, né, no entender dele. E, de novo, né, ele toca no problema da política, né, como é que fica a política do ponto de vista programático, né? Ele diz, né, que o desafio por um lado, epistemológico, por outro lado, é estético também, mas é sobretudo político, né? Então ele fala, na política trata-se da liberdade, né, da emancipação de um ser humano dos motivos de outros seres humanos, né? Então o único pensamento apropriado para a política no sentido clássico é um pensamento finalístico, né? E sempre se tratando de política para Flusser, nós vamos ter propósitos, metas, intenções, né? Tudo que diz respeito à finalidade, né? E não à causalidade nesse motivo, nesse caso aqui particular. Então ele fala, né, o desafio representado pela visão programática é a necessidade de aprendermos a pensar apoliticamente se quisermos preservar a liberdade. Então, paradoxalmente, quer dizer, do ponto de vista mais tradicional,
a política e a liberdade, elas estão, por assim dizer, do mesmo lado, né? E do ponto de vista, dentro dessa visão programática, a gente teria que reaprender a pensar de um modo que ele chama de apolítico, porque nós teríamos que conquistar uma outra liberdade, um outro tipo de liberdade, né? Ele diz assim: se continuarmos a pensar politicamente, finalisticamente, se continuarmos a procurar por motivos por detrás dos programas que nos regem, cairemos fatalmente vítimas da programação absurda, a qual prevê precisamente tais tentativas de desmitização como uma das suas virtualidades. Isso significa o seguinte, que sempre vai haver esse poder da visão programática de abranger, de englobar os pontos de vista anteriores, né? Então, vai haver, eu posso perseguir a liberdade desse ponto de vista tradicional político, que do ponto de vista do aparelho isso vai ser absolutamente inócuo, né? Tudo vai continuar exatamente como está, né? Como está. Então, para o Fluss seria necessário praticamente um outro modo de pensar, né? Que ele chama aqui de apolítico, né? Mas como se diz que no final de contas é muito político, né? E uma coisa que aparece não apenas nesse capítulo, mas em outros momentos aqui do livro, pós-história, a crítica que ele faz, né? A rejeição dele é o que ele chama de Kulturkritik. A gente não sabe exatamente a que ele está se referindo, pode ser que seja a teoria crítica da sociedade, ou seja, a escola de Frankfurt. Às vezes parece que ele está falando de marxismo ou de neomarxismo, né? Mas ele diz o seguinte, que o problema dessa Kulturkritik, né, da crítica cultural, seria que ela sempre procuraria por agentes por detrás dos acontecimentos, quando do ponto de vista programático não haveria esses agentes, né? Eu cito aqui: podemos observar sempre melhor como o comportamento do indivíduo e da sociedade vai sendo programado por diferentes aparelhos. E podemos observar, além disso, o comportamento dos instrumentos inteligentes dos quais conhecemos os programas e nos quais reconhecemos o nosso próprio comportamento. Isto é, podemos observar sempre melhor o quanto a visão programática vai deixando de ser teórica e vai sendo aplicada na praxis. Por certo, trata-se de aplicação deliberada. Há programadores, mas, a despeito disso, se persistirmos em pensar finalisticamente, se continuarmos a procurar desencobrir os programadores por detrás dos programas e desmistificar seus motivos, perderemos de vista o que é essencial na cena. Fecha aspas. Então, aqui é um pouco isso, né? Quer dizer, existem os programas, a gente está vendo o poder que os programas têm, mas desse ponto de vista programático que ele está procurando apresentar, seria inócuo procurar pelos programadores, porque esses programadores imediatos, digamos, do programa, eles próprios são programados por um metaprograma, que por sua vez é programado por outro metaprograma mais extenso, vamos dizer assim, e por aí vai, não é? Então, aquela crítica, digamos, de procurar agentes que têm intenções, etc., específicas, para ele não adiantaria dentro do funcionamento, né, dos programas, né, nos próprios aparelhos, né? E a resposta é porque os programas, embora projetados por programadores, se autonomizam, né? Eu cito aqui, ele diz: os aparelhos funcionam sempre mais independentemente dos motivos dos seus programadores, e surgem sempre mais frequentemente aparelhos que foram programados por outros aparelhos. Os motivos iniciais recendem sempre mais para o além do horizonte, e tornam-se sempre menos interessantes. A própria programação humana vai sendo programada por aparelhos. Por certo,
determinados programadores se julgam subjetivamente donos das decisões e dos aparelhos. Fim de citação. Ele diz que se julgam donos, mas na verdade não são, porque os próprios programadores, por mais poderosos que eles sejam enquanto programadores, eles próprios estão sendo programados também por um programa de ordem superior, né? E ele vai caminhando aí para a finalização da discussão dele, e dando aquela nota, digamos, do que o que fazer, né? Porque parece um quadro um pouco assim complicado, drástico, perigoso, né? Sombrio, né? Que ele está pintando, né? Sobre o que seria o futuro e já, de certo modo, o nosso presente, né? Então eu cito aqui: não devemos nem antropomorfizar nem objetificar os aparelhos. Devemos captá-los em sua concreticidade cretina de um funcionamento programado absurdo, a fim de podermos compreendê-los e destarte inseri-los em metaprogramas. O paradoxo é que tais metaprogramas são jogos igualmente absurdos. Em suma, o que devemos aprender é assumir o absurdo se quisermos emancipar-nos do funcionamento. Continuando aqui a mesma citação, ele diz: a liberdade é concebível apenas enquanto jogo absurdo, com os aparelhos, enquanto jogo com programas. É concebível apenas depois de termos assumido a política e a existência humana em geral enquanto jogo absurdo. Depende de se aprenderemos em tempo de sermos tais jogadores, se continuarmos a sermos homens ou se passaremos a ser robôs, se seremos jogadores ou peças de jogo. Então, esse longo trecho aqui aponta um pouco, né, para o que seria a solução, o que seria a conquista, né, daquele pensamento apolítico, né, que ele estava falando, que no fundo, quer dizer, é apolítico, digamos, dentro de uma concepção tradicional de política, né, mas não em termos gerais e absolutos, né. Então, basicamente é isso, né? Eu procurei destacar aqui, como eu procuro sempre fazer, os tópicos aí mais importantes para a nossa discussão sobre esse capítulo do livro Pós-História, 20 Instantâneos e o Modo de Usar. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.